Doutor, como é um trabalho de equipe, essa equipe certamente tem que ter qualificação, né? Tem que ter especialização. E quais são as técnicas que o senhor utiliza com essa equipe para o tratamento da obesidade? Então, a nossa equipe está apta para tratar a obesidade em todos os seus estágios, desde o sobrepeso até a obesidade mórbida com tratamento cirúrgico. Então, basicamente, nós temos 3 pilares de tratamentos aqui. Nós temos os tratamentos clínicos, para aqueles pacientes que não são candidatos à cirurgia ou tampouco a tratamentos endoscópicos. No segundo pilar, nós temos toda a parte de tratamento endoscópico da obesidade, normalmente para sobrepeso e obesidade leve, em pacientes mais jovens, que não tenham doenças associadas. Aí entra o balão intragástrico, entra o laser de argônio para recidiva de peso, entra a endossutura ou gastroplastia endoscópica. E nós temos o terceiro pilar de opções de tratamento, que são as técnicas cirúrgicas. Então, hoje nós temos no Brasil aí 4 técnicas cirúrgicas autorizadas, que oscilam de 25% de perda de peso a 60%. Porém, nós temos 2 dessas técnicas que são hoje o carro-chefe no Brasil e no mundo. Nós temos o bypass gástrico, que é uma cirurgia feita com uma redução do estômago e um pequeno desvio intestinal. Nós temos a gastrectomia vertical, ou sleeve, que é uma cirurgia de mera redução do estômago sem abordagem intestinal. Então, eu tenho uma cirurgia mista, onde eu reduzo o estômago e faço um desvio intestinal com 2 mecanismos de perda de peso, por comer menos e por absorver menos. E eu tenho uma segunda opção, que é apenas a redução do estômago, que é uma restrição. Então, eu tenho um mecanismo da restrição. Existem 2 pilares que vão determinar o sucesso do tratamento da obesidade. O primeiro pilar, em se tratando de procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos, é a qualidade técnica daquele procedimento. Ou seja, se eu estou comprando uma Ferrari, que seja me entregue uma Ferrari. Então, a cirurgia ser adequadamente realizada, o procedimento ser adequadamente realizado por uma equipe cirúrgica especializada. E isso você pode encontrar nos sites das sociedades que nós citamos no começo da nossa entrevista, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. O segundo pilar é se essa equipe cirúrgica ela possui uma equipe de apoio, uma equipe multidisciplinar com profissionais especialistas em obesidade. Então, são nutricionistas especialistas em cirurgia bariátrica, são psicólogos especialistas em obesidade e terapia cognitiva comportamental, que é a área da obesidade, são fisioterapeutas especialistas em reabilitação cardiopulmonar, educadores físicos habilitados a tratar educação física bariátrica. Então, a cirurgia da obesidade ela acabou criando várias especialidades em diversas outras áreas de atuação, para justamente se montar esse time com um único objetivo, que é tratar o paciente obeso. Né? Então, na verdade, eu tenho que ter um bom time cirúrgico e uma boa estrutura, seja de equipe, se eu vou usar de estrutura hospitalar adequada, se eu vou usar de equipamentos adequados, de métodos adequados. Então, um bom time, uma boa estrutura, a gente tem sem dúvida nenhuma procedimentos muito mais seguros e com resultados muito melhores e mais duradouros. E tem algum tipo de controle, algum órgão que faça um controle, que faça um aferimento dessas atuações? Sim. Como é que se dá esse controle? Aqui na nossa experiência, no Instituto Vigor, nós buscamos sempre estar dentro das melhores práticas possíveis dentro dessa atuação. Então, nesses 11 anos, nós temos aí alguns milhares de pacientes operados, e buscamos sempre oferecer para eles, mesmo estando em Rondônia, um pouco mais distante dos grandes centros, aquilo que se encontra nos grandes centros. Então, nós temos sim buscas contínuas por certificações e empresas e sociedades que auditoram o nosso procedimento, a nossa qualidade, o nosso atendimento. Então, o Instituto Vigor, recentemente, fomos certificados por duas grandes áreas que nós atuamos. Então, primeiro, nós participamos de um processo de atendimento de excelência, que busca uma humanização do atendimento, que busca uma personalização do atendimento do paciente, que é o Sucesso Odonto Prime. É um curso que a gente fez de 1 ano e meio, que busca realmente tratar o paciente com o máximo de respeito e humanidade possível. Então, nós somos certificados como Clínica Prime, que tange atendimento. E, recentemente, nós recebemos uma segunda certificação, essa por nós muito mais desejada, também muito mais difícil, que é uma certificação por uma certificadora, como por exemplo nós temos para as empresas privadas o ISO 9001,
Nós temos para as áreas de saúde, áreas médicas e cirúrgicas, empresas que avaliam a prestação de serviço, a qualidade da equipe e também certificam essa qualidade. Então, recentemente, o Instituto Vigor teve o prazer de participar em São Paulo do evento de entrega da certificação pela WMA, a World Medical Accreditation, ou seja, é uma entidade especializada em aferir qualidade técnica e estrutural de prestação de serviço em obesidade. Então, nós fomos avaliados aqui em 19 quesitos, que vão desde a formação clínica, desde o volume cirúrgico, das complicações, da estrutura hospitalar, dos atendimentos, dos acompanhamentos, se não se pula etapas nesse processo. Então, em 19 quesitos, você recebia uma nota que poderia ir de 1 a 3. 1 seria medalha de bronze, 2 prata e 3 ouro. E nós fomos certificados com a nota máxima nos 19 quesitos. Portanto, mais uma vez, sendo pioneiro na primeira clínica da Amazônia Ocidental com esse nível de qualidade. De forma nenhuma, isso tem o objetivo de nos dizer que somos melhores do que os outros, mas é sim mais uma ferramenta que o paciente pode buscar e aferir aquela qualidade antes mesmo de ser tratado. Então, não é para pôr isso num papel de, digamos assim, somos melhores ou piores, mas não, nós estamos mostrando os nossos dados para uma empresa isenta e ela está dizendo que estamos fazendo tudo direitinho. Certamente que a importância disso aí é conferir mais segurança para o paciente. Hoje, com a internet, com a era digital, todos buscam, né, essas avaliações. E também com muitas fake news, é importante você ter avaliações que você possa confiar, que de fato aquela equipe está fazendo tudo direitinho. Esse é um projeto muito legal e aqui certifica-se a equipe e os hospitais envolvidos. Dr. Tiago Pata, suponho que com essa qualificação o senhor e o Instituto Vigor são referências no tratamento da obesidade na região? Somos sim. O Instituto Vigor hoje ele é uma clínica que tem não só um volume considerável, já publicado em diversos trabalhos, já tivemos trabalhos publicados, inclusive premiados nos Estados Unidos, mostrando nossa experiência de cirurgia, e realmente o Instituto Vigor hoje ele torna-se sim uma referência dentro da região amazônica para o tratamento da obesidade, justamente por oferecer não só 2 equipes multidisciplinares completas, nós temos em Porto Velho e temos em Ariquemes, e também por ter um corpo clínico que respira 24 horas por dia o tratamento da obesidade. Então, acho que em Rondônia somos sim uma equipe que é bastante procurada e temos muito carinho e gratidão pela confiança que depositaram no nosso time nesses 11 anos. Doutor Tiago, quais são as áreas que o Instituto Vigor atua? É só obesidade? Ou trabalha também em outras áreas? Sim. Do processo digestivo? Alguma coisa assim. Então, assim, primeiro, apesar no nome Instituto Vigor, vigor já ser uma palavra, né, que remete a vigor, a saúde, a bem-estar, o Vigor é uma abreviatura, né? Esse nome foi criado com um grande professor meu, Dr. Edwin Canseco, a gente em São Paulo buscando um nome para a clínica, e o Vigor, então nessa abreviatura do Vigor nós temos os 3 grandes pilares, os 3 grandes eixos de atuação da nossa equipe. Então, o V é de videocirurgia. Então, aqui é uma clínica de cirurgia geral por vídeo. Então, todas as cirurgias de hérnias, vesículas, aderências, cirurgias ginecológicas, ovário, útero, apendicite, enfim, cirurgias de refluxo, todas essas cirurgias nós realizamos por videocirurgia. Então, na nossa essência, a especialidade mãe, todos os membros do Instituto Vigor têm especialidade em videocirurgia, que são cirurgias por furinhos minimamente invasivos. O G do Vigor vem de gastro. Então, nós somos sim uma equipe especializada em patologias do aparelho digestivo, tanto patologias clínicas através da gastroenterologia, tanto em patologias cirúrgicas através da cirurgia do aparelho digestivo. E o O, obesidade, que é a nossa terceira grande área, que é a área da cirurgia da obesidade, e o R de Rondônia, e aí fechou a palavra Vigor. Então, nós somos uma clínica de cirurgia geral por videocirurgia, uma clínica de gastroenterologia, endoscopia e doenças digestivas e obesidade. Esses são os nossos 3 pilares. E esses 3 pilares, como o senhor diz, dentro do avanço das tecnologias, já podem ser tratados à distância? Um sistema de inteligência artificial, de robótica? Na verdade, assim,
ou a medicina à distância? A cirurgia robótica é uma realidade, ela entra dentro do braço da videocirurgia do Instituto Vigor. Eu, Dr. Tiago Pata, estou me familiarizando com a plataforma. Eu tenho ido a São Paulo sempre que posso acompanhar procedimentos cirúrgicos. Nós temos alguns pacientes que nós temos levado a São Paulo, daqui de Rondônia, para fazer esses procedimentos cirúrgicos robóticos, mas a ideia da cirurgia robótica não é a cirurgia à distância, existe aí uma área de conflito. As pessoas tendem a crer que a cirurgia robótica é uma cirurgia à distância, não é. A inteligência artificial ela é muito mais utilizada no que tange a diagnósticos, a triagem de pacientes, a identificação de fatores de risco. O robô nada mais é do que uma barreira entre o ser humano e o paciente que refina os movimentos e os recursos, seja de imagem, de ótica, que nós não temos. Então, por exemplo, um robô ele suporta muito melhor uma cirurgia de 8 horas do que um ser humano. Um robô não tem ressaca, um robô não está depressivo, o robô não briga com a esposa, o robô não treme, o robô mexe os movimentos da mão em infinidades de movimentos que nós não mexemos. Então ele consegue potencializar aqueles recursos que nós temos, mas ele é comandado por um ser humano. Então, a cirurgia à distância é uma realidade pouco provável, porque mesmo que eu possa operar um paciente à distância, eu preciso de um cirurgião ao lado daquele paciente, para numa eventual intercorrência ele assumir em loco a cirurgia. Quer dizer, já passa a ser um procedimento que, em vez de um cirurgião, carece de 2. Exatamente, sempre vai ter que ter 2. Para finalizar, dada a importância e a evolução que está tendo a obesidade no Brasil e no mundo, a gente vê reportagens a respeito disso constantemente na televisão. O senhor veria a obesidade, o sobrepeso ou a educação alimentar como uma matéria que pudesse ser inserida no curso fundamental, na formação do jovem? Sem dúvida nenhuma. Eu acho assim que os gestores, os políticos, as pessoas envolvidas dentro da administração pública estão perdendo a grande chance de pôr como linha de frente nos seus projetos de governo o combate à obesidade. Eles estariam economizando lá na ponta leitos hospitalares, doenças, infartos, AVCs, diabetes. E, de fato, é uma coisa que deve ser pensada preventivamente dentro de uma educação alimentar nas escolas, dentro de um controle de peso nas unidades básicas de saúde, com nutricionistas, com psicólogos, já identificando famílias obesas para cuidar das crianças daquelas famílias, prevenindo a obesidade, tratando aqueles que já estão em quadros mais avançados e uma cultura nacional de se combater desde o início da doença. A obesidade tem uma característica muito interessante, que é aquilo que o senhor falou. As pessoas que estão obesas, mas estão jovens, não estão com diabetes, não estão com hipertensão, são vistas como saudáveis. E, na verdade, não é saudável, porque é apenas uma doença no estágio inicial. E a obesidade criou-se a falsa ideia de que só se trata a obesidade quando ela está no estágio avançado. Aí eu te pergunto, um câncer, qual é a melhor hora de tratar? Quando está avançado ou inicialmente? No começo. O coronavírus, qual é a melhor hora de tratar? No começo ou quando está grave? Uma garganta inflamada é no começo ou quando o cara está grave? Uma pneumonia, no começo ou quando o cara está grave? A obesidade, qual é a melhor hora de tratar? No começo ou quando o cara tem que ir direto para uma cirurgia? Então, para você ver como a obesidade ainda é um campo a ser explorado, com inteligência, com políticas públicas corretas, mas sem dúvida nenhuma nós viveríamos uma outra realidade com medidas simples de gestão no que tange o combate e prevenção da obesidade. Bom, fica aí a mensagem do Dr. Tiago Pata para a classe política, para a bancada de Rondônia no Congresso, para os nossos deputados estaduais, para os vereadores que agora estão se elegendo, porque esse é um assunto de responsabilidade concorrente. Né? Qualquer um pode começar a trabalhar no sentido de tornar ou de criar uma cultura, né, de educação no combate à obesidade. É isso, doutor? Exatamente. Né? Entender que a obesidade ela é uma questão de saúde pública quando se tem 30% da população acima do peso. Com obesidade, 50% acima do peso. E muitas vezes, com medidas muito mais simples e baratas, você se previne do que você trata. Só um dado. O Brasil gasta 4% do PIB
para tratar as consequências da obesidade, mas ele não gasta 0,4% do PIB para prevenir a obesidade. Então nós somos o país da remediação. E só um parênteses também, falando da cirurgia da obesidade, nós temos a cirurgia metabólica, que é a famosa cirurgia do diabetes, para pacientes um pouco mais leves. Está no Congresso um projeto de lei com votação popular sobre a cirurgia metabólica. Então você, paciente diabético, que tem IMC entre 30 e 35, que infelizmente tem plano de saúde, mas o plano de saúde, por não estar no rol de procedimentos da Unimed, se exime de cobrir a tua cirurgia, esse projeto de lei está no Senado e você, como cidadão, pode entrar e votar, garantindo o seu direito à cobertura da cirurgia metabólica pelo teu plano de saúde. Só pesquisar lá no Google, cirurgia metabólica, votação, você vai contribuir para que milhões de pessoas possam ter acesso a mais essa ferramenta de tratamento do diabetes tipo 2 em pacientes obesos. Com esse recado final, nós encerramos a entrevista com o Dr. Tiago Pata, diretor clínico do Instituto Vigor, em Porto Velho, Rondônia. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Sosmar.